Bom dia a todos os conselheiros e a conselheira Mara, em especial, por ser a única representante feminina na turma, por enquanto. Estaremos hoje realizando a sessão extraordinária, marcada para sexta, excepcionalmente, em razão dos retornos dos processos de valores e não alcançava o limite. Para esta sessão, pautados os itens 383 a 397. Teremos participação de patronos nos itens 383, 391, 392, 393 e 394. Começaremos pelo 383, de relatoria do conselheiro Márcio Costa. A recorrente é Confab Industrial Sociedade Anônima, e a sustentação oral a ser realizada pela doutora Fernanda Nascimento. Por favor, apoio, pode convocar a patrona? Está registrado o acompanhamento pela doutora Fernanda Leite. Não sei se também estará, de fato, participando. Farei a convocação, presidente. Somente a doutora Fernanda Botinha está presente na sala de espera. Ok. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Olá. Olá, bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, como vão todos? Tudo bem, seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar os trabalhos de hoje com o julgamento do processo final 2016-11 da Confab Industrial. É o item Isso. 383 da pauta de relatoria do conselheiro Márcio. O conselheiro, ele tem um paradigma e os processos do lote, que compõem o lote, são os itens 384 a 389. Vou dar a palavra ao relator, ele fará a leitura do relatório, logo após será concedido o prazo para a sua sustentação. Perfeito. Com a palavra, conselheiro Márcio. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, patrona. Boa sexta-feira. Bom dia. Então, trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito oriundo da contribuição para PIS não cumulativo, exportação, apurado no primeiro TRI de 2011, no valor de R$ 1.035.737,25, por meio do despacho decisório eletrônico proferido pela DRF de Santo André, São Paulo. O crédito foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 652,27795, homologando-se parcialmente as compensações declaradas. E resignada, a interessada apresentou manifesto de inconformidade, alegando que o crédito da contribuição para o PIS, confirmado pelo despacho decisório, foi gerado por compras de matéria-prima e insumos efetuados no mercado interno, vinculados à receita de exportação, mas as aquisições no mercado externo, importações, não foram considerados pelo fisco, embora o direito à manutenção e à utilização do crédito esteja disposto nas leis 10.865 de 2004 e 11.033 de 2004, também na 11.116 de 2005 e na solução de consulta COSIT 308 de 2014. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente. A DRJ atribuiu ao seu acordo a emenda do escrevo, onde na emenda consta que os créditos advindos da importação de bens e serviços
não podem ser objeto de ressarcimento e compensação quando estiverem vinculados à exportação de mercadorias, podendo ser utilizado como desconto das respectivas contribuições. Inconformado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, requerendo a reforma do julgado com a consequente homologação das compensações declaradas por meio dos DECOMPs 49,40 e final 90,88, até o limite do saldo remanescente declarado na DACOM. É o relatório. Doutora, a senhora tem um prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Olá, primeiro, bom dia a todos, é uma honra novamente estar aqui, pena não presencial, mas esperamos que em breve. Eu vou ser super sucinta, se vossas senhorias me permitem, porque, de fato, esse é um julgamento que, ao menos a nosso ver, da parte da empresa, deveria ser bastante tranquilo, uma vez que a matéria hoje já é bastante pacificada, inclusive no âmbito do Ministério da Fazenda, a gente tem inclusive solução de consulta COSIT a respeito, né, como bem colocado pelo ilustre conselheiro relator Márcio. Esse foi um caso em que a delegacia de julgamento entendeu que os créditos de PIS e COFINS vinculados à receita de exportação, né, créditos decorrentes aí da aquisição de insumos tributados por PIS, vou falar COFINS também porque, na verdade, esse precedente específico que a gente está julgando agora, ele fala de crédito de PIS, mas como ele é paradigma para os demais, os casos são absolutamente idênticos, só varia o trimestre e se os créditos são de PIS ou de COFINS ou das duas contribuições, tudo bem? Então, nesse período aí de 2011, a empresa efetuou compensações com saldos desse crédito acumulado aí de PIS e COFINS vinculados à receita de exportação e com parcelas decorrentes aí de créditos de insumos adquiridos via importação. O entendimento da delegacia de julgamento foi de que seria possível a utilização dos créditos vinculados a alíquota zero, saídas com suspensão, não incidência, mas que não as exportações, né, desconsiderando ou desqualificando que as exportações nada mais são do que não incidências qualificadas. Existe legislação específica autorizando a utilização desses créditos, quando não possível, a utilização na própria dedução das contribuições, na apuração das contribuições dentro do trimestre a que se refere. Então, uma vez encerrado aquele trimestre, existe norma específica, a gente tem a Lei 11.116 de 2005, que autorizou aí o ressarcimento, a utilização do saldo credor acumulado, né, de PIS e COFINS importação para compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal. Fala expressamente que os créditos que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições poderão ser objeto de ressarcimento após o encerramento do trimestre calendário. E temos também essa mesma previsão instrução normativa, que estava em vigor à época, que era 900 de 2008, na época em que as operações de compensação foram realizadas. Também sobreveio depois, por conta de não homologações idênticas à presente, sobreveio solução de consulta COSIT 70 de 2018, né, de 14 de junho de 2018, que diz expressamente, eu faço até questão de ler o trecho, que diz que a questão que surge é se a imunidade à exportação pode ser entendida como um caso de não incidência. Esse é, sem dúvida, o caso. Isso porque o artigo 5º da Lei 10.637, de 2002, e o 6º da Lei 10.833, de 2003, ao referir-se às operações de exportação, estabelecem que não incidem a contribuição PIS e COFINS sobre essa receita,
de modo que se está literalmente tratando de um caso de não incidência das contribuições. E deixa claro, ainda a solução de consulta, que os créditos, né, do artigo 15 da Lei 10.865 de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados à operação de exportação que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das contribuições, poderão ser objeto de compensação e ressarcimento ao final do trimestre. Então, isso é repetido também para o caso da COFINS. Então, a gente tem a gente tem solução de consulta COSIT, a gente tem legislação que é clara. O exemplo que deu ensejo à solução de consulta COSIT, ele é a rigor idêntico ao nosso. No nosso recurso voluntário e nos memoriais, a gente também apresentou precedentes aí do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a respeito da matéria. Acredito que aqui foi um equívoco, um lapso mesmo, quando da análise das compensações realizadas, porque, inclusive, a gente até reforçou as nossas razões recursais, juntando uma petição, posteriormente aí ao recurso voluntário, em que a gente apresenta os prints do layout do PERDECOMP, que mostram exatamente a possibilidade de utilização desses créditos, né, de PIS e COFINS vinculados a receitas de exportação. Então, não é nem só o caso da solução de consulta COSIT prever isso, a gente tem até os prints do próprio layout do manual do PERDECOMP, do programa do PERDECOMP eletrônico, que também prevê expressamente, está lá entre as naturezas de crédito passíveis de escolha ali pelo contribuinte para a compensação de outros tributos administrados pela Receita Federal. Então, acho que é uma questão realmente de se aplicar aí a solução de consulta, a legislação e esses precedentes, considerando aí que foram vários casos, né, foram várias DECOMPs que não foram homologadas por essa mesma questão, e que isso gera uma contingência aí, possível, um valor muito relevante para a empresa, que de fato é uma empresa exportadora e que acumula esses créditos reiteradamente. É isso, eu agradeço a atenção de vossas senhorias, e realmente vim aqui só relembrar esses fatos, e estou aí à disposição para ouvir suas considerações. Obrigado, doutora Fernanda. Conselheiro Márcio, com a palavra para o voto. Okay. O recurso voluntário é tempestivo, atende todos os requisitos, por isso tomo conhecimento. Então, conforme relatado do pedido inicial, no valor de R$ 1.035, foi reconhecido apenas parte, no valor de R$ 652.277,95. A não homologação da outra parte foi justificada na decisão de piso nos seguintes termos. Parágrafo 1º do artigo 45 da IN 1717 de 2017, expressamente possibilita a compensação de crédito referente a pagamentos das contribuições na importação nas 3 hipóteses previstas no inciso 2 e 4 do caput do artigo, porém não prevê o direito à compensação do crédito decorrente do pagamento das referidas contribuições na importação na situação do inciso 1, operação de exportação. Como se sabe, as instruções normativas expedidas pela Receita Federal são normas complementares que compõem a legislação tributária, que devem ser observadas pela autoridade julgadora de primeira instância administrativa. A solução de consulta COSIT 308 de 2014, citada pela interessada na manifestação de conformidade, trata da manutenção e compensação de crédito da contribuição por PIS e da COFINS paga na importação, na hipótese de revenda de bens com redução a zero da alíquota das referidas contribuições, situação diversa do objeto deste litígio. Logo, os créditos relativos ao pagamento de PIS na importação de insumos vinculados à receita de exportação não são compensáveis, apenas podendo ser abatidos das contribuições devidas no mercado interno.
A recorrente defende seu direito sobre os créditos baseada nos seguintes fundamentos: nos termos do artigo 15 da Lei 10.865, de 2004, as importações sujeitas ao PIS importação darão direito a crédito na apuração das contribuições ao PIS e da contribuição da COFINS, sob a sistemática não cumulativa. No caso da recorrente, entretanto, há grande acúmulo de crédito oriundos da aquisição de insumos importados, pois grande parte de suas vendas são realizadas para o exterior, operação imune às mencionadas contribuições, nos termos dos artigos 149, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal, ainda que a legislação autorize a manutenção de referidos créditos nos termos do artigo 17 da 11.033 de 2004. Vê-se, portanto, que a referida solução de consulta COSIT 70 de 2018 é inequívoca no que compete à correção do procedimento realizado pela recorrente, não restando dúvida de que a DRJ deixou de observar um entendimento nela consignado quando da prolação do acórdão recorrido, o que fere não apenas a sistemática da não cumulatividade dessas contribuições, mas também as normas internas que versam sobre a interpretação da legislação tributária no âmbito da Receita Federal. Digo eu, diante do que consta nos autos, verifico que a controvérsia não paira na existência e validade dos créditos, mas sim na operacionalização, na tomada desses créditos, visto a afirmativa da DRJ. Créditos relativos ao pagamento de PIS na importação de insumo vinculados à receita de exportação não são compensáveis, apenas podendo ser abatidos na contribuição devida no mercado interno. A construção sistemática de combinação de leis que socorrem à recorrente também vem sendo utilizada no âmbito do CARF, que tem adotado o entendimento de que o crédito do artigo 15 da 10.865 de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados à operação de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da contribuição para o PIS, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre, contrariando assim o entendimento adotado pelo julgador de piso. Nesse mesmo sentido, a solução de consulta 70/2018, mencionada pelo recorrente, também vem sendo adotada pela jurisprudência administrativa com a finalidade de harmonizar a interpretação a ser perseguida na análise dos créditos aqui discutido. Aí trago trecho da solução de consulta, onde os créditos do artigo 15 da 10.865 relativos à importação de bens e de serviços vinculados à operação de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débito da contribuição para o PIS, poderão ser objeto de compensação ou ressarcimento ao final do trimestre. Entendimento semelhante foi no voto paradigma proferido na sessão de julgamento realizada em setembro de 2020, no acórdão 3402.007.652, de relatoria do ilustre conselheiro Silvio Renan, que peço vênia para utilizar como razões de decidir. Transcrevo trechos do acórdão. Então, trago toda uma cadeia de embasamento normativo, onde destaco o que dispõe a Lei 11.116 de 2005, onde dispõe que o saldo credor da contribuição para o PIS e da COFINS, apurado na forma do artigo 3º da 10.637 e da 10.833, e do artigo 15 da 10.865, em virtude, acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário, em virtude do disposto no artigo 17 da 11.033, poderá ser objeto de compensação e pedido de ressarcimento. Sigo corroborado pelo artigo 17 da 11.033,
onde as vendas efetuadas com suspensão, isenção alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS e da COFINS não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essa operação. A legislação é simples, lógica e direta. A lei da 10.865 permitiu a apuração de créditos relativos à importação realizada nas hipóteses do artigo 15 do disposto. A lei inova no ordenamento jurídico, visto que as leis 10.637 e 10.833, que tratam do crédito básico da não cumulatividade, expressamente limitam o desconto de crédito das aquisições realizadas de pessoa jurídica domiciliada no país. Entretanto, a 10.865, apesar de prever a apuração dos créditos relativos a importações, delimitou sua utilização unicamente para desconto dos créditos apurados das contribuições, não existindo naquele momento previsão legal expressa que permitisse o ressarcimento ou compensação dos créditos apurados nessa operação. Foi nesse sentido que as leis 11.033 e 11.116 de 2005 também inovaram no ordenamento jurídico, passando a prever a manutenção dos créditos destas importações quando vinculados às vendas efetuadas com suspensão e isenção alíquota zero. Não só a manutenção da 11.116 de 2005, citando expressamente os casos da Lei 11.033, previu a possibilidade de utilização dos créditos apurados em compensação e ressarcimento. Apesar do texto legal claramente abarcar a possibilidade de ressarcimento e compensação dos créditos de importação vinculados à receita de exportação, a fiscalização e o acórdão recorrido, apoiando-se na obrigação imposta de observação dos atos normativos da Receita Federal, concluíram que a IN RFB 1300 de 2012 expressamente excluiu tais créditos das hipóteses de ressarcimento e compensação, como abaixo expõe. Trago o trecho do parágrafo 3º da IN 1300. De fato, em uma primeira leitura do dispositivo, tem-se a impressão que o legislador buscou excluir a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados na forma da 10.865 nas hipóteses de exportação. Mera impressão. A instrução normativa, apesar de apenas reproduziu o disposto nas leis 10.637, 10.833 e 11.033. O inciso 1 do artigo 27 da 1.300 é quase que a reprodução idêntica do artigo 6º incisos da 10.833. Portanto, de fato, não deve ser aplicado no caso dos créditos previstos na 10.865. Para os créditos dessa lei, como já exposto anteriormente, a vinculação às exportações foi realizada por meio das leis 11.116 e 11.033. Nessa esteira, entendo que assiste razão à recorrente que pretende se utilizar dos créditos acumulados para compensação com débitos próprios, conforme construção interpretativa acima destacada no acordo. Tal arcabouço legislativo possibilita o reconhecimento do crédito em discussão, especialmente pela ausência de questionamentos quanto à sua liquidez e certeza. Por tudo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao ressarcimento e compensação dos créditos pleiteados. É como eu voto. Ok. Eu procurei precedente da turma, mas não achei nenhum. Tá? Creio que não votamos essa matéria. Elcio, podemos votar? Eu acompanho o relator. Este mês estamos tendo muita matéria nova, hein? Tivemos, né? Muita matéria nova, interessante. Acompanho. Pedro? O voto do relator não deixa dúvida, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, também não achei precedente da turma e dei uma olhada rápida nesse precedente que o Márcio citou. Tem a solução de consulta, então acompanho, sim, faz sentido. Conselheira Amara. Eu só fiquei na dúvida aqui, porque fala que a lei fala lá em solução de consulta também, é o que sobrar, né?
que depois que ele fizer as compensações, o que sobrar que ele pode pedir ressarcimento, né? Depois que ele fizer as compensações. E eu não encontrei aqui essa análise, sabe, do se foi efetuado em cima desse saldo, né? Porque só tem o despacho decisório eletrônico, né? Por isso eu estou achando que eu já votei isso, sim, mas eu não consegui achar, não. Eu vou pedir vista. Ok. Quanto aí, quanto ao fato que a conselheira Mara levantou, tem alguma informação, Márcio, de ter verificado, ou mesmo a doutora Fernanda, contribuinte de forma clara, consta nos autos que houve a dedução ou não? Sim, nós juntamos na documentação de instrução, tanto da manifestação quanto do recurso, nós juntamos que a prova de que houve a dedução regular de todos os créditos possíveis no trimestre em que apurados esses créditos, e que apenas o saldo, né, tanto é que nos memoriais a gente até grifa isso, que somente após certificada a impossibilidade de sua dedução na apuração trimestral, é que nos trimestres seguintes que foi utilizado foram utilizados esses créditos para fim de compensação tributária. A gente apresenta, inclusive, não consigo talvez identificar aqui as folhas agora, mas a gente tem as DACONs com as apurações, as declarações de apurações das contribuições dos períodos, mostrando, né, as DACONs como foi feita toda a apuração com as deduções possíveis, e depois a gente tem os saldos e as declarações de compensação seguintes. Ok, obrigado, doutora. Alguém pediu... Leonardo pediu a palavra? Pedi, presidente, obrigado. Só na tentativa de auxiliar no julgamento, me parece que nós já julgamos essa matéria, inclusive em um processo de relatoria do conselheiro Márcio, em janeiro. Pelo menos pela ementa aqui do acórdão que eu estou vendo, me parece ser o mesmo caso. É o acórdão 3201-007-693, da empresa Kraton. Então, pela ementa aqui nós temos PIS, créditos da importação, operações de exportação, direito à compensação e ressarcimento. Créditos relativos à importação de bens e serviços vinculados a operações de exportação que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da contribuição para o PIS poderão ser objeto de compensação e ressarcimento ao final do trimestre. Nos termos do artigo 15 da Lei 10.865. Me parece ser a mesma situação. Sim, mas é a questão que na própria ementa lida ele está falando que não puderem considera depois das deduções realizadas, né? A gente pode colocar desse mesmo, a gente pode colocar desse jeito que foi feito no acordo do Márcio, né? Aí no nosso pedido, se a senhora me permite, consta até, eu acho que te daria esse conforto, porque o nosso pedido do recurso é que sejam homologadas as compensações declaradas pelos DERCOM e tal, até o limite do saldo remanescente declarado na DACOM, haja vista a patente de comprovação da legitimidade dos créditos. Então, a gente já coloca até o limite do saldo. Então... E tem também, analisando aqui o despacho decisório, eu vi que foi analisado o DACOM. Lá constam os demonstrativos de análise do DACOM. E todo pedido de ressarcimento e compensação é o saldo final do trimestre. Então, perfeito, conselheiro Ralso. É isso mesmo. Independente de natureza, todos eles. Eu acho que se colocar essa informação aí que o Leonardo trouxe, eu acho que eu acompanho o relator. Porque, inclusive, eu estava lendo que o acordo de manifestação de inconformidade, ele se baseou numa solução de consulta anterior a essa de 2018.
Então, essa de 2018, ela trouxe essa nova interpretação aí, né? Que não tinha nessa outra de 2014, que o acordo de manifestação de conformidade se baseou. Então, colocando... como que ficou seu dispositivo final lá, Márcio? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o dispositivo dele constou apenas dar provimento. Dar provimento, né? E lá naquele outro lá, você colocou... você colocou foi na decisão, Paulo, tá assim, conceder o aproveitamento dos créditos relativos ao PIS e COFINS pagos na importação de bens e serviços vinculados à operação de exportação e utilizados em compensação e ressarcimento nos termos da legislação. É isso que você tinha visto, né, Leonardo? O Leonardo, ele leu A ementa. Eu li a ementa. Ementa, tá. Ó, a ementa eu vou colocar aí para vocês. Qual o número do Tá, processo a ementa, mesmo, Leonardo? isso. Tá certo. 32001? A ementa é isso aí. Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados às operações de exportação que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da contribuição para o PIS/PASEP poderão ser objetos de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre, nos termos do artigo 15 da 10.865. Não foi essa emenda que o Márcio colocou aqui também. A Essa emenda é está a igual. mesma emenda. A mesma emenda. Então já tá contemplado. Então eu acompanho o relator. Mas eu acho que no dispositivo deveria, então, entendo eu que no dispositivo, apesar que esse precedente que o Leonardo trouxe, o dispositivo não contempla essa observação, né? Quando o dispositivo é de dar provimento total, acho que não precisa justificar, não. É só quando é parcial, né? Eu acho que tem razão. Bom, Mara, constando apenas da ementa, você revê a posição? Eu acompanho. Acho que está claro aqui. Tá. O Elcio está querendo falar, Elcio? Eu esqueço de abaixar a mão, desculpa aí, gente. Ai, meu Deus. Pronto, abaixei. Eu bati no teu braço e abaixei. Ok, então o Mara está acompanhando. Leonardo? Acompanho, presidente. Só o conselheiro Márcio pediu o número do acordo, 3201 007 693. Obrigado, Léo. Você já votou, Leonardo, acompanhando? Sim, né? Arnaldo? Eu acompanho o relator. Laércio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Constará que fez sustentação oral doutora Fernanda Nascimento. Isso, Fernanda Botinha Nascimento. Fernando Botinha Nascimento, OAB 304.725S. Exato. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Doutora Fernanda, você estudou na Milton Campos? Sim, sou de Belo Horizonte. Eu lembro de você lá. Você foi contemporânea minha. Que legal! Vamos. Prazer em revê-la. Tenho sempre com muito carinho todos os colegas lá da Milton Campos. Tenho muito orgulho da faculdade. Estou já 17 anos fora de Belo Horizonte, mas ainda com muito orgulho da faculdade e de todos que conheci lá. Prazer em revê-la, viu? Prazer é todo meu. Bom, excelente votações para vocês. Tá. Só observando que esta decisão se aplica também aos itens 384 a 389 da pauta, por serem lote de repetitivo. Isso. Obrigado, então, doutora. Obrigada, ótima manhã para vocês. Obrigado. Obrigado. Conselheiro Márcio, não tem pedido de sustentação, mas tem um outro processo com FAB
não sei se aproveitaria alguma coisa do primeiro, ao menos, relatório. Caso afirmativo, a gente poderia estar julgando ele, se for. Então, presidente, não, é diferente, é uma proposta de resolução, mas que eu peço para ir direto ao voto, porque no voto já vai ficar esclarecido o ponto no qual sustenta o pedido de diligência. Tá, Márcio, só que eu processos com pedido de sustentação oral. Então, se ele fosse, ok. Se fosse aproveitar ao menos relatório, alguma coisa a mais, a gente já. Ele é CID, né, Márcio? É CID? Não, o CID ficou por conta de outro processo. Aqui é PIS e COFINS importação. Mas a questão é justamente, falando de relatório, é justamente o relatório. É que faltou o relatório fiscal ali. Justamente, o relatório fiscal. E ele está mandando juntar. Ué, mas aqui não é engraçado que na pauta está escrito que ele é CID. Mas... Saiu errado, né? Mas senhor presidente, só relembrando que eu tenho 2 processos com ordem judicial para julgamento, né? Quais são os itens? São os 2 que eu tenho para hoje de manhã, da Atnas. Tá. Então, presidente, ainda que tenha que seguir a ordem, o caso aqui é muito simples, tá? Só pedindo... Não, vamos seguir a ordem de sustentação. Elcio, os seus da Oi são 3, eles são demorados, eles são diferentes, mas são bem simples. Todos eles? Todos. Bom, eu acho que então, vamos fazer o do que tem a sustentação oral, depois a gente antecipa. Não, é que você tem 2 sustentação oral, são 9h40. Vamos antecipar esses que tem ordem judicial. 396 e 397. Atnas de Engenharia, conselheiro Arnaldo. Obrigado por ter lembrado. Eu lembro do e-mail, mas eu estava esquecendo. Mas são 2 processos relativamente simples, senhor presidente. Sim. Um deles é recurso de ofício, inclusive. Só recurso de ofício, sem recurso voluntário. Ok. Vai começar por qual? Tanto faz, podemos ir na ordem. 396, final 2009-04. Esse do recurso de ofício pode ir direto, acho que no mérito, no voto, né? Fica a critério do relator. 396, então, é o processo final 2009-04 da Atnas Engenharia. Conselheiro Arnaldo. Com a palavra, Arnaldo. Vocês preferem que eu vá direto ao voto? Há algum prejuízo para você se eu for direto ao voto? Não. Não? Sem prejuízo. Então eu vou direto ao voto, tá? Bom, em relação... Esse processo tem recurso de ofício e recurso voluntário. Em relação ao recurso de ofício, de cara não atinge ao limite de alçada. Eu faço uma demonstração do valor ali, principal mais multa, não alcança os 2,5 milhões, aplicação da súmula CARF 103. Então, eu não conheço do recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, tomo conhecimento, é tempestivo. De acordo com a recorrente, a DRJ, ao considerar a COFINS antecipada sob a forma de retenção na fonte pela Petrobras, confirmados pela DIF, para o recálculo dos valores devidos mensalmente, deixou de deduzir o saldo remanescente dos meses anteriores do valor da COFINS devido nos meses subsequentes.
Isso, de fato, pode ser observado na tabela elaborada pela DRJ, onde restam demonstrados os valores que remanesceram do lançamento efetuado. E aí eu demonstro na tabela aqui o que foi lançado. Na verdade, o caso é o seguinte, eu só fazer essa breve explicação, tá? Trata de... COFINS retida na fonte pela Petrobras. A Petrobras, ela retém na fonte alguma COFINS e isso não tinha sido considerado para recorrente. E aí é quando a fiscalização, ou a DRJ faz essa reconstrução, ela faz mês a mês. E ela não utiliza o saldo do mês anterior que sobrou para poder jogar para o mês seguinte. É isso que aconteceu na prática, tá? E é isso que a recorrente ela reclama. Inclusive, a gente vai ver aqui por essa tabela que há alguma diferença apurada. Essa tabela primeira que tem no relatório, essa é montada pela própria DRJ. Na sequência, tem uma tabela que é montada pela recorrente, em que ela mostra o saldo anterior, o COFINS a recolher e o saldo que, segundo ela, deveria ser transportado. E vocês vão ver ali que tem, na tabela da própria recorrente, um COFINS a recolher. E esse valor, efetivamente, a recorrente ela recolhe e ela junta ao processo os DARFs desse recolhimento. E o que ela está pedindo é que essa tabela que ela apresenta seja homologada, considerando o que teria de saldo anterior. Esse processo trata de COFINS, e ele já foi julgado no CARF, acho que em 2018, a parte referente ao PIS, em que foi reconhecido o direito. Então, só seguindo a partir dessa tabela, observe-se que das tabelas acima não há divergência entre DRJ e recorrente em relação aos valores da COFINS devidos para os meses de junho, outubro e outubro de 2004, mas estão somente em relação ao valor relativo ao mês de setembro. Para a recorrente, do valor apurado pela DRJ para a COFINS devida no mês de setembro, deveria ter sido reduzido o saldo acumulado até o mês de agosto, relativo aos meses de julho e agosto, o que totalizaria o valor de R$ 45.847. A recorrente, inclusive, informa em seu recurso voluntário que já recolheu os valores da COFINS que entende devidos, e juntou o DARF. Entendo que tem razão a recorrente, o artigo 64.9.430, ao mesmo tempo em que determina em seu caput que os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas estão sujeitas à incidência na fonte da COFINS, dispõe em seu parágrafo 3º que o valor do tributo retido será considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo tributo, e em seu parágrafo 4 que ela poderá ser compensada com o que for devido em relação à mesma espécie de tributo. Reproduz o artigo. Nesse mesmo sentido, dispunha o artigo 5º da INSRF 306 de 2003, vigente à época dos fatos. Reproduz o artigo. O artigo 7 da IN 480/2004, que revogou a IN 306 a partir de 29 de 12 de 2004, alterou a redação para esclarecer que os valores retidos poderiam ser simplesmente deduzidos do valor dos tributos da mesma espécie devidos relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção. E é isso que busca a recorrente. É de se esclarecer ainda que este Conselho já teve a oportunidade de examinar essa mesma matéria no processo de final de 2009-51, onde se discutia o lançamento relativo à contribuição para o PIS/PASEP da recorrente para o mesmo período aqui examinado. Naquele processo foi proferido o acórdão que cito aí, de relatoria do conselheiro Diego Vaz Júnior, em cujo dispositivo consta a exclusão de parte do lançamento relativo ao mês de setembro de 2004 em decorrência da dedução do saldo das retenções ocorridas em julho e agosto do mesmo ano. Reproduz excerto do relatório. Dessarte é de se excluir do valor da COFINS devido no mês de setembro de 2004, apurado pela DRJ, em um montante de R$ 56.549, os valores da COFINS retidos não aproveitados nos meses de julho e agosto de 2004. Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por dar provimento ao recurso voluntário para excluir do valor da COFINS relativo ao mês de setembro de 2004 o montante de R$ 10.847,75, subsistindo o lançamento para esse período no valor de R$ 45.847,75. É o relatório, é como voto, senhor presidente. É provimento parcial, não, Arnaldo? Eu acho eu cheguei a anotar isso, mas eu acho que não, porque ela está concordando com esse 45.847. Isso, ela tanto concorda que ela recolheu já, Elcio. Ah, tá. Então não precisa, no dispositivo não precisa, é só dar provimento, não precisa esclarecer, porque o restante está no voto acima. Ok. Mas eu acho que não tem problema constar, não. Eu não vejo problema, não. Mas não há necessidade, é só isso.
Não tem que obrigatoriamente tirar, não. Exatamente, é aquela questão. Está se dando o provimento, mas está detalhando, né? Está explicitando no que consiste esse provimento. Não prejudica em nada, não. Eu concordo com essa redação, sim. E tem essa peculiaridade, né, de que o contribuinte concordou com o saldo? Exato. Mara pediu a palavra. Arnaldo, só para eu entender aqui, por que esse voto do Diego aí foi maioria? Você sabe por que o conselheiro lá, o Fenelon, discordou? Ele não concordou? Eu não tenho tanta certeza assim, tá, Mara? Eu não cheguei a ver por que houve a discordância. Se eu não me engano, não tem declaração de voto, né? Não tem. Eu estou olhando, se não tem declaração. Talvez... É ruim esses casos que a pessoa discorda e não explica por quê, né? Talvez, Mara, porque assim, ó, nesse voto do Diego, ele coloca que essa IN, porque a base que ele traz é a IN 480, é isso? Deixa eu ver. Ele diz que é a IN vigente à época. Não, isso não é verdade. 480. Tá? Essa IN, na verdade, ela é de dezembro. Esses fatos são um pouco anteriores. Eu nem quis trazer muito, explorar, porque eu achei que não era o caso de explorar, mas eu poderia até pensar em aplicar uma retroatividade benéfica aqui. Então, não sei se foi por isso que houve essa discordância. Eu não tenho essa convicção, tá? Mas me parece razoável, Mara, que se ele tem essa COFINS, se eu tenho uma IN do final de 2004 que diz que ele pode aproveitar esse saldo que ele tem para quitar nos meses subsequentes, que eu aplique isso para ele, esse direito, tá? Ok. Bom, já acompanhou, né? Já anunciou seu voto, Elcio? Com o relator. Ok. Pedro? Com o relator. Mara? Eu vou votar com o relator, porque eu entendo que os esclarecimentos feitos por ele no voto estão bem consistentes. Mas eu confesso que é um assunto que eu não conheço profundamente e que eu vou ler mais sobre esse assunto. Mas nesse momento eu estou convencida com a argumentação e acompanho o relator. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Desculpa. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho, então a decisão é unânime em não conhecer do recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário para excluir da COFINS de setembro de 2004 um montante de 10.847,75, subsistindo o lançamento nesse período no valor de 45.847,75. Este foi o item 396/2009, processo 2009-04 da Atlas Engenharia, antecipado por decisão judicial. O próximo também da Atlas, pelo mesmo motivo estamos votando agora, item 397, final do processo 2009-56. Com a palavra, relator. Preferem que eu vá direto ao voto de novo? Ok. Recurso de ofício deve ser conhecido por se referir à exoneração de tributo em encargos de multa no valor de R$ 2.735.717. Desculpa, R$ 2.735.717. Superior, portanto, ao limite de alçado vigente na data. Quanto à análise feita pela DJ, não há reparo a ser feito. Só recurso de ofício esse processo, tá? Não obstante a inexistência de DCTF espontânea, informando as contribuições apuradas, a DJ constatou a existência de declaração de compensação para débitos de COFINS relativo a todos os períodos lançados. Considerando que essas declarações de compensação possuem natureza de confissão de dívida nos termos do disposto no parágrafo 6º do artigo 74 da Lei 9.430, com a redação dada pela Lei 10.833, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente compensados, o lançamento de ofício, caso confirmado, consistiria em verdadeira cobrança em duplicidade,
o que seria inadmissível. Por isso, a DRJ acertadamente concluiu que os débitos declarados em decomp pela empresa autuada, a princípio, não estão sujeitos a lançamento de ofício, cabendo à autoridade administrativa competente para analisar as declarações e avaliação da procedência ou não do procedimento de compensação e a exigência do crédito tributário, caso fique constatada a improcedência das compensações. Também andou bem a decisão da DRJ quando analisou a espontaneidade das declarações de compensação apresentadas pela então impugnante, aspecto importante para fins de aplicação da penalidade. Isso porque, apesar de parte das declarações de compensação terem sido apresentadas entre os dias 4 de junho de 2008 e 18 de agosto de 2008, período em que a empresa já se encontrava sob procedimento fiscal, iniciado em 5 de março de 2008, segundo termo de início de fiscalização acostado à folha 81, é possível verificar que ela readquiriu a espontaneidade nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 7235, nos períodos compreendidos entre 26 de julho de 2008 e 11 de agosto de 2008. E entre o período de 20 de outubro e 10 de dezembro de 2008 e 9 de fevereiro e 25 de março de 2009. Na verdade, trata aqui aquele prazo, 60 dias, sem qualquer ato de ofício, que a empresa readquire a espontaneidade no curso da fiscalização. Conforme se percebe do exposto acima, o último dia de espontaneidade da empresa, antes da lavratura do auto de infração em 9 de dezembro de 2009, foi dia 25 de março de 2009, de tal forma que todos os atos praticados até essa data, mesmo que após o início da fiscalização, devem ser considerados espontâneos, com efeitos ex tunc. A DRJ chega a mencionar em sua decisão a solução de consulta interna número 15 de 2005, que ratificaria esse entendimento. Constando as declarações de compensação juntadas aos autos nas e-folhas 223 a 377 e as telas do sistema CFWeb coladas à decisão da DRJ, e-folhas 462 a 488, é possível verificar que, de fato, todos os débitos ora em discussão foram objetos de declaração de compensação apresentadas antes do dia 25 de março de 2009, espontâneas, portanto. Dessarte, correta a decisão da DJ, que cancelou os valores lançados juntamente com os respectivos encargos legais, dada a existência de confissão de dívidas transmitidas previamente ao início da ação fiscal, devendo ser dada a continuidade da cobrança dos valores eventualmente devidos após o encontro de contas, por meio das declarações com os encargos moratórios a ela inerentes. Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de ofício para manter a decisão de primeira instância com base nas mesmas razões de decidir. É como eu voto. Okay. Negando o provimento ao recurso de ofício. E aí, nesse caso, acho que não precisa constar para manter a decisão. Ok. Bastaria. Elcio. Correlator. Pedro. Eu acho que não prejudica para manter a decisão, presidente. Só minha opinião. Acompanho o relator. Não, de fato, não prejudica. Mara. Com o relator. Leonardo. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício. O relator e os demais concordam? Bom, o relator já tinha deixado no seu dispositivo, né? Manter a decisão de primeira instância com base nas mesmas razões de decidir. Eu não me oponho de tirar, senhor presidente. Para mim é indiferente, posso simplesmente negar. Não entendi, Paulo. Tira, então, porque tá claro o voto, tá claro, acho que não precisa estar delimitado. Bom, item 397, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício, final 2009-56, era um recurso de ofício da Fazenda e a interessada Atlas Engenharia. Voltamos, então, aos processos com sustentação oral. O próximo, então, são os processos da OI, 391, 392 e 393. Por favor, apoio, convoque o
patrono, Dr. Flávio Soares Araújo dos Santos. Farei a convocação, presidente. No item 391 é o Dr. Flávio e o 393, Dr. Tiago. Chama apenas o item 391 ou ambos? Na verdade, no 392 também é diferente. Não, então só o primeiro, só 391. Farei a convocação. Só o Dr. Flávio. O 391 é um que é um pouquinho mais complicado, mas não é muito, não. Não, tem que ser julgado individualmente, porque são escritórios diferentes. Sim. Os três, cada um de um escritório. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia. Seja bem-vindo à turma. Vamos dar início ao julgamento do item 391, do processo da AOI, e final dele, 2012-93, relatoria do conselheiro Elcio. O conselheiro fará a leitura do relatório logo após o prazo para sua sustentação oral. Desculpa, só um momento, por gentileza, porque eu não estou conseguindo ver a sala de julgamento. Nós estamos vendo e ouvindo. Aqui está postando que eu fui removido desta reunião. Mas o senhor nos ouve, doutor? Acho que agora travou. Ele Acho que deixou foi removido. Após foi o caso, deu um auxílio ao doutor Flávio. Tudo bem, presidente. Ele regressou para a sala de espera. Vou orientá-lo. Um momento. A gente vai começar no 391? Sim. É interessante, né? São 3 processos, 3 escritórios diferentes. Mas os processos são diferentes, né? Pelo menos pelas alegações são. E algumas empresas, pelo porte, têm por costume contratar escritórios diferentes, né? Ele havia entrado corretamente, né? Estava na sala. E ele nos ouviu. Mas parece que ele está na sala. Tem um I3 aí, que esse 3 é ele. Era ele já? Acho que ele entrou de novo. Doutor Flávio está na sala? Está nos ouvindo? Alô, sim, estou ouvindo. Tá. Vendo também? Infelizmente não, mas não tem problema. Tá, nós estamos vendo e ouvindo. Nós vamos, então, dar início ao julgamento do item 391, processo 2012-93. O conselheiro Elcio fará a leitura do relatório logo após
o seu prazo de sustentação oral. Conselheiro, caso queira antecipar algo em relação ao julgamento ao doutor, fique à vontade. A proposta é de fazer uma diligência, né? Porque temos pontos a esclarecer. Sim. A DRJ, a fiscalização chegou a algumas conclusões sem fundamentar. Então, não tem como julgar, você tem que esclarecer essas questões. Então, aí, se mesmo assim o patrono quiser se pronunciar, sem problema. Então, eu vou começar aqui. Trata-se de recurso voluntário interposto em decorrência da decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade para se contrapor o despacho decisório em que se reconhecer apenas em parte o direito creditório assegurado por decisão judicial transitada em julgado, relativa à contribuição para o PASEP, e, por conseguinte, se homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Consta do parecer conclusivo, número 91/2012, que embasou o despacho decisório, as seguintes constatações. No despacho decisório de habilitação do crédito, ficou concluído que, na ação judicial em tela, foi reconhecida a inexigibilidade do recolhimento PASEP nos moldes da Lei Complementar número 8, acrescentando que, na decisão judicial final proferida pelo STJ, ficou reconhecido o direito de compensar os valores pagos indevidamente a título de PASEP com tributos federais, respeitado o prazo prescricional de 10 anos anteriores à impetração, tendo ocorrido o trânsito em julgado da mencionada decisão em 9/8/2006. Constou da decisão judicial que o contribuinte não era sociedade de economia mista, mas mera sociedade controlada pelo poder público, não se configurando, portanto, sujeito passivo do PASEP, sendo que, por não operar com a venda de mercadorias, era sujeito passivo do PIS/REPIC, calculado nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar número 7, 5% do imposto de renda devido. Somente os pagamentos da contribuição que não se encontravam bloqueados e os confirmados nos sistemas informatizados da Receita Federal foram considerados nos cálculos, com exceção dos recolhimentos relativos ao período de 90, que foram confirmados pela repartição de origem. No cálculo do PIS/REPIC, a ser descontado dos créditos do PASEP, por não existir no sistema sua previsão, utilizou-se o código 8109 de PIS-faturamento, valentes dos períodos de apuração do PIS-faturamento mais próximos ao vencimento do PIS/REPIC, com base no IR anual, anos 90 e 91, e com base no IR semestral no primeiro semestre de 92, sendo que o débito relativo ao segundo trimestre de 92 e o débito correspondente ao período de março de 93 foram somados para possibilitar sua inclusão no sistema. Após a imputação dos débitos de PIS/REPIC, apurou-se o crédito remanescente corrigido até 9/7/2007, que é a data de transmissão da primeira DECOMP. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a anulação do despacho decisório por ausência de fundamentação e por falta de análise dos documentos apresentados, com a realização de diligência para complementação da instrução dos autos, bem como por erro na apuração do débito do PIS/REPIC e, por conseguinte, do crédito PASEP do ano base 90, e por ausência de demonstração da atualização monetária e da conversão de moedas, quanto a todos os períodos de apuração, sendo aduzido ainda o seguinte. Primeiro, tendo transmitido as declarações de compensação em 2007, somente em 2012, próximo do termo final prescricional, o fisco iniciou o procedimento para fins de cálculo dos indébitos. A documentação apresentada durante o procedimento foi anexada aos autos somente a prolação do parecer conclusivo, com evidente inversão da ordem e violação do devido processo administrativo. No referido parecer, não se demonstrou a apuração do crédito reconhecido, não tendo sido apontado claramente os fundamentos para a negativa parcial das compensações. A violação à Lei 9784, por ausência de completa apreciação da documentação apresentada, negativa e motivada, conforme jurisprudência do CARF. Segundo a orientação da própria Receita, a nota fiscal não é essencial para a comprovação do crédito demonstrado por outros meios. A necessidade de busca da verdade material e reconhecimento de boa-fé. No cálculo do PIS/REPIC a ser descontado do PASEP do ano 90, a autoridade fiscal levou em conta o IRPJ de todo o ano calendário, quando deveria ter considerado apenas os valores apurados a partir de outubro de 90. O acordo da RJ que se considerou improcedente a manifestação de conformidade foi emendado nesses termos aí.
Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso e requereu o reconhecimento da nulidade do acordo recorrido com o retorno dos autos à origem para o devido exame dos documentos juntados, bem como para a demonstração da conversão das moedas para fins de atualização monetária do débito de PIS-REPIC, repisando os argumentos de defesa, com ênfase no seguinte: foi apresentado cópia do DARF de um dos pagamentos com autenticação bancária e identificação do período de apuração, 12 de 91, e do Código de Receita, 3084, os mesmos indicados pelo fisco na planilha de folha 489. Documento esse não considerado na apuração dos créditos, sob o argumento de que o pagamento não havia sido confirmado. Juntaram-se também os comprovantes de recolhimento do PASEP, referentes aos períodos de apuração 10 de 91, 3 e 8 de 93, e códigos de receita 384 e 316, documentos esses que restaram não apreciados pelo fisco, que ignorou as provas juntadas às folhas tais dos presentes autos. Inexistência de justificativa dos recolhimentos considerados pelo fisco como supostamente bloqueados, situação essa que poderia ter sido solucionada por meio de perícia técnica. E a ausência de demonstração da conversão dos índices e das moedas para fim de atualização monetária do débito PIS-REPIC. Fato esse contestado pelo julgador de primeira instância, que somente fez referência às folhas dos autos em que os demonstrativos de apuração se encontravam anexados. Demonstrativos esses destituídos de informações acerca da data de conversão, da unidade de conversão e do valor convertido. É o relatório. Pode um voto? Não, desculpa. Manifestação do patrono. Sem microfone. Precisa liberar. Opa, desculpa. Primeiramente, bom dia a todos. Só uma questão no início, antes da sustentação em si. Eu entendi que já há uma indicação de que será convertido em diligência ou não? Isso. Se já for convertido em diligência, realmente já o nosso pedido está sendo atendido, seria o suficiente. Ok. É justamente o que buscamos no recurso, a apreciação da documentação. Aí, caso a turma não concorde com a diligência, aí faria a sustentação, não é isso? Exatamente. Ok. Mesmo assim, ao final, se quiser acrescentar algum fato, alguma situação, após a leitura do voto, ou mesmo antes da proclamação do resultado. Fica à vontade, doutor. Elcio, pode passar o voto? O recurso é tempestivo. Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem que se reconhecer apenas em parte o direito creditório, assegurado por decisão judicial transitada em julgado, relativa à contribuição para o PASEP e, por conseguinte, se homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. De pronto, deve-se destacar que o recorrente, nesta segunda instância, não mais questiona o cálculo do PIS-REPIC descontado do PASEP no ano base de 90, tratando-se, portanto, de matéria decidida de forma definitiva neste processo, restando controvertidas as seguintes matérias: nulidade do acordo recorrido, com retorno dos autos à origem para o devido exame dos documentos juntados. Foram apresentadas cópias de DARFs com autenticação bancária e identificação do período de apuração e do Código de Receita, não considerados na apuração dos créditos, sob o argumento de que os pagamentos não haviam sido confirmados. Inexistência de justificativa dos recolhimentos considerados pelo fisco como supostamente bloqueados, situação essa que poderia ter sido solucionada por meio de perícia técnica, ausência de demonstração da conversão dos índices das moedas para fim de atualização monetária do débito de PIS-REPIC. Feitas essas considerações, passa-se a análise dos argumentos de defesa. A preliminar de nulidade do acordo recorrido. O recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do acordo recorrido, com retorno dos autos à origem para o devido exame dos documentos juntados, por ter chancelado a ausência de apreciação de alguns documentos apresentados na origem. Sobre tal matéria, a delegacia de julgamento assim se pronunciou. Eu vou ler só o que está em negrito. Na sua peça de defesa, aduz o interessado que ela trouxe aos autos diversos documentos e que tais documentos não foram devidamente apresentados pelo fisco, sendo clara a nulidade da decisão recorrida. Observe-se que o parecer informa que detalha os valores envolvidos com planilhas de cálculo e contém a base legal para exigência. Portanto, não há que se falar em preterição do direito de defesa pelo fato de ter sido dado ao contribuinte o direito de apresentar sua manifestação de conformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento. O parecer de despacho decisório foi proferido pela autoridade competente,
Apesar de a juntar documentos relativos aos ter ocorrido posteriormente à emissão do parecer, verifica-se que os documentos haviam sido solicitados via intimações. Foram os DARFs originais relativos ao pagamento do PASEP alegado e as cópias de inicial e de segurança de primeira instância relativa ao processo judicial. E como os mesmos documentos que haviam sido solicitados ao contribuinte foram previamente encaminhados pelo SECAT, esses deram suporte à emissão do parecer e análise da autoridade fiscal. Nota-se do trecho acima reproduzido que o julgador ACOI enfrentou os argumentos encetados pelo contribuinte da manifestação de conformidade acerca dos documentos considerados não apreciados pela fiscalização, fundamentando a decisão então tomada, ainda que contrariamente ao desfecho por ele pretendido. Não se pode perder de vista que, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Nesse sentido, consideramos que, no trâmite do presente processo administrativo, eventuais equívocos cometidos pela administração tributária podem ser sanados, sem que com isso configure a hipótese de nulidade, afasta-se a preliminar arguída. No mérito, os documentos desconsiderados pela fiscalização. O recorrente aduz que a repartição de origem desconsiderou os seguintes documentos por ele apresentados: o DARF de um dos pagamentos com autenticação bancária e identificação do período de apuração e do Código de Receita, sob o argumento que o pagamento não havia sido confirmado, e comprovantes de recolhimento do PASEP dos períodos aí identificados que não foram considerados. No parecer conclusivo, constam as seguintes conclusões, que eu vou ter que ler. Com base nos dados acima expostos, utilizando o sistema informatizado de cálculos de crédito tributário subjúdice, foram elaborados os seguintes demonstrativos. Demonstrativo de pagamentos do sistema, onde encontram-se listados os recolhimentos confirmados através dos sistemas da Receita. Com base nos DARFs, cujas cópias encontram-se em folhas tais, foram considerados recolhimentos referentes ao período de outubro de 90 a fevereiro de 96, como determinado em decisão judicial. Ressaltando-se que somente os pagamentos que não se encontram bloqueados e os confirmados através dos sistemas informatizados da Receita foram considerados nos cálculos, com exceção dos recolhimentos relativos ao período de 90, os quais, não sendo abrangidos pelo sistema da Receita, foram confirmados pela SECAT de Cuiabá, conforme documentação de folhas tais. Aí apresenta uma planilha, né, em que tem alguns valores lá do PASEP, e que 4 deles foram não confirmados e 4 como bloqueados. Compulsando os autos, constata-se que as cópias dos referidos DARFs encontram-se as folhas 546, 547, 567 e 570 dos autos. Tendo a autoridade administrativa de origem decidido por não reconhecer tais pagamentos, por se encontrarem no sistema informatizado da Receita na condição de não confirmado, sem demonstrar, contudo, a razão dessa conclusão, dada a efetiva apresentação da prova de quitação. O recorrente se contrapõe também à informação contida na tabela acima acerca do fato de que determinados pagamentos encontravam-se na situação bloqueado, sem que tivesse havido qualquer esclarecimento ou justificativa do bloqueio, argumento esse que se comprova com base no inserto do parecer acima reproduzido. Nas telas do Sistema Informatizado da Receita Federal, folhas 258 a 261, constam informações acerca de valores bloqueados, mas sem maiores esclarecimentos acerca dessa situação. Nesse sentido, essa parte da defesa, por si só, já justifica a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade administrativa de origem esclareça a razão da desconsideração das cópias dos referidos DARFs, bem como fundamente a não confirmação e o bloqueio dos pagamentos identificados na tabela supra. Mérito, conversão dos índices das moedas, ausência de demonstração. O recorrente argumenta que no despacho decisório, do parecer conclusivo e nos demonstrativos, não há qualquer indicação dos índices de correção monetária utilizados, tampouco demonstração da conversão das moedas e dos cálculos feitos pelo fisco. E, não obstante haver referência no parecer conclusivo aos índices de correção monetária determinados na decisão judicial, na folha 485, nos documentos apontados pelo recorrente, não consta demonstração dos índices efetivamente utilizados, tendo sido aplicado o sistema de cálculo da Receita sem maiores esclarecimentos, conforme se verifica do seguinte trecho do parecer conclusivo. Com base nos dados acima expostos, utilizando o sistema informatizado, foram elaborados os seguintes demonstrativos. No demonstrativo de folhas 96 a 97, constam informações acerca dos índices de atualização dos pagamentos aplicados para se chegar ao valor total do crédito pleiteado,
Informações essas prestadas pelo recorrente à autoridade administrativa em resposta ao termo de intimação fiscal presente à folha 94 e que serviram de parâmetro ao despacho de habilitação do crédito, sendo que inexiste nos autos qualquer esclarecimento acerca da desconsideração ou alteração de tais índices quanto da prolação do parecer conclusivo. Também se confirma a ausência de identificação da data da conversão, da unidade de conversão e do valor convertido, nos demonstrativos relativos ao PIS faturamento pagos em 91. Informações essas que constam do parecer conclusivo nos seguintes termos. Tendo em vista não existir no sistema a previsão de PIS-REPIC, código 384, foi utilizado o código 8109 relativo ao PIS-faturamento, ressaltando-se ainda que, pela mesma razão, foram utilizados períodos de apuração mais próximos ao vencimento do PIS-REPIC, com base no IR anual apurado relativo aos anos 90 e 91, e com base no IR semestral apurado relativo ao primeiro semestre de 92. Nota-se do excedente supra que, além da ausência de demonstração dos índices de correção monetária e de conversão de moedas em 91, utilizaram-se períodos de apuração próximos aos efetivos. Situação essa que pode ter contribuído, não tenho certeza, para as diferenças reclamadas pelo recorrente, tratando-se de mais uma situação a demandar esclarecimentos. Então, diante do exposto, considerando-se o princípio da busca pela verdade material, assim como os argumentos e documentos apontados pelo recorrente, vota-se por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa esclareça ou providencie o seguinte: apresentar a razão da desconsideração das cópias dos DARFs presentes nas folhas tais na apuração do direito creditório, bem como o fundamento da não confirmação e do bloqueio dos pagamentos identificados na tabela reproduzida no item 2 deste voto. Demonstração dos índices de correção monetária e de conversão de moedas utilizados na apuração do direito creditório, tendo-se em conta também, em relação aos pagamentos efetuados em 91, o fato de que a autoridade administrativa se valeira de períodos de apuração próximos aos efetivos, e não os efetivos, nos termos constantes do item 3 deste voto. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, abarcando seus resultados, que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o que os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento. É o voto. Obrigado, Elcio. Então, aí os termos da diligência proposta. E alguma manifestação, doutor? Não, excelência. Obrigado. Conselheiro Pedro. Acompanho. Conselheira Mara. Muito bem explicado as razões da diligência, muito detalhado. É claro que acompanho. Conselheiro Leonardo. Com o relator, presidente. Conselheiro Arnaldo. Acompanho pela diligência. Conselheiro Laércio. Acompanho. E conselheiro Márcio. Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então a decisão é unânime em converter o julgamento do recurso em diligência com os quesitos propostos à unidade de origem, conforme lido pelo relator. Então, este foi o julgamento do processo final 2012-93 da OI, que corresponde ao item 391 da pauta. Doutor Flávio, agradeço sua presença, sua participação. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia. Obrigado. Próximo item da pauta é o 392, também da OI. Este é com acompanhamento pela doutora Marcela Cavalcante. Não seria bom fazer um intervalo, não, Paulo? Vamos, então. Já tem 1h30 já. Tá. Apoio é a doutora Marcela, que se encontra na sala de espera. Presidente, a doutora Marcela não está presente na sala de espera, somente o doutor Tiago, do item 393. Ok. Então,
Vamos interromper a gravação, fazer um intervalo, e na volta, se ela não estiver presente, doutora Marcela,